Fala concurseira, olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Mendes Concurso, meu nome é André Mendes. Hoje eu vou trazer questões, vamos dar continuidade, né, das questões inéditas do nosso material da Mendes Concurso, para o concurso ali de trânsito de Niterói, o Nitrans, concurso esse, que tá tendo uma repercussão boa, então acredito eu que terá uma concorrência muito boa, chamando a atenção de muita gente para esse concurso. Se você é novo no canal, se inscreva, deixa o like nesse vídeo, tá? Se inscreva, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente vai soltar aqui no canal, referente ao nosso material, questões inéditas das lições que estão no conteúdo programático de vocês, tudo bem? Sem contar também da parte de história, geografia e dados, atualidade do município. Nosso material está completinho na parte da analisação e história, geografia e atualidades do município, tudo bem? Para ficar bem claro, se você tiver interesse no material, o link está fixado nos comentários. Lá você vai ser direcionado para o WhatsApp. Pode tirar mais informações diretamente comigo, vai adquirir o material diretamente comigo e vai sair na frente da concorrência. São mais de 1000 questões inéditas e comentadas aqui da Mendes Concurso, tá? São questões comentadas artigo por artigo, com resposta, referência do artigo, explicação no gabarito. Uma estrutura que só aqui na Mendes Concurso nós temos, tá? Vou começar hoje, vou trazer questões para você da Lei 13.303 de 2016, tá logo lá no início da parte da legislação de vocês, tá? Lá no conteúdo programático tem esse bloco aqui da legislação municipal, que estou mostrando para vocês aqui na tela. Então, nosso material pega todas essas legislações para vocês, tá? Então, são 250 questões da lei orgânica, não está aparecendo aí, mas eu vou falar para vocês um pouquinho. Essa lei 13.303, perdão, a gente tem 150 questões aqui no nosso material, e dentre outras também, como a lei 3.905, que é a lei que vai tratar ali urbanística, a lei urbanística de Niterói, que é uma lei extensa demais. A gente tem dela 210 questões inéditas e comentadas. Então, o material que vai te auxiliar, vai te ajudar a ter um desenvolvimento, um estudo mais direcionado, organizado, com uma estrutura de um material sensacional que aqui a gente tem na Mendes Concurso, tá bom? Cuidado, são legislações grandes, extensas, para você não ficar perdido na hora do seu estudo, ficar só na leitura, um estudo muito passivo, tá? A banca FGV, conhecida aí por muita gente, uma banca um pouco temida e faz jus aí um pouco a esse temor, né? É uma banca que leva a sério as suas questões. A gente vai ter também mais de 155 questões, tá, pessoal? De história, geografia e atualidade do município, apontando todos os tópicos ponto a ponto que está contando lá no conteúdo programático de vocês. É um trecho bem grande, eu não coloquei aqui na imagem porque senão ia ficar ruim, mas é um trecho bem grande ali, ponto a ponto, que está cobrando para vocês. Além das 155 questões, você vai receber a teoria, tá? Dessa geografia, história, atualidade do município, toda a teoria que a gente pegou nos sites confiáveis, sites de referência, sites importantes que as bancas utilizam, tá bom? Então é isso. Vamos começar a partir aqui da primeira questão hoje, nessa lei 13.303. Precisei trazer essa explicação para vocês referente ao material, tá? Vou fazer a leitura com vocês, vou trazer a questão, vou ler as alternativas, vou ler o gabarito, não tá aparecendo na tela para vocês, o gabarito vem separado, para não queimar ali a questão, né? Nosso material vem com o gabarito separado, mas vou mostrar para vocês a estrutura do nosso material no decorrer do vídeo. Lembrando vocês que teremos questões das outras legislações para apresentar também material para vocês, para mostrar a qualidade do nosso material, dos enunciados, das alternativas, mostrar para você que você fazendo esse estudo com o nosso material por questões vai te auxiliar melhor, vai te dar uma vantagem melhor sobre a concorrência, tá bom? Então, ative o sininho, não se esqueça, deixa um like para ajudar aqui o canal Mendes Concurso. Quanto maior a interação de vocês, maior eu dou atenção aqui nesse concurso para vocês, trago mais material para vocês conhecerem também, tá? Então vamos lá, sem enrolação, para a questão. Deixa eu enquadrar o vídeo para ficar legal também a imagem para vocês poderem ler melhor aí. Lembrando, tá, pessoal, a intenção aqui do canal não é ficar enrolando, segurando vocês, então eu vou trazer as questões direto ao ponto, vou ler o gabarito já traz a resposta, traz a referência do artigo, traz o próprio texto da lei explicando para vocês, né? O estudo por legislação, ele tem que ser um pouco mais tranquilo, tá? Não é para ser tão puxado, não é para ficar lendo para vocês uma legislação que vocês possivelmente já começaram a fazer a leitura aí no início do estudo de vocês, tudo bem? Se eu achar necessário, em alguns pontos vou trazer algumas dicas para vocês no decorrer dos vídeos, e também vou explicando mais sobre o material para vocês, para que não fique dúvida, tá? Vamos lá. Já arrumei a canetinha. Vamos lá. No contexto do estatuto jurídico da empresa estatais, tá? Não é o estatuto jurídico dos servidores. Muita gente ficou com dúvida, não tem o estatuto dos servidores nesse conteúdo programático, tá? Tem um estatuto jurídico das empresas estatais, que é essa lei 13.303, onde a gente tem no nosso material 150 questões só dela. E também tem o Estatuto da Cidade, que as pessoas estão confundindo achando que é o Estatuto dos Servidores do Município. Não é,
tá? Do município mesmo, a gente terá ali a lei orgânica e outras leis municipais que está no nosso material. Vamos lá. Então, no contexto do Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, ou seja, dessa lei que a gente está tratando hoje, a Lei 13.303, qual entidade está expressamente abarcada pelas disposições da lei quando exerce atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Então, observa que vai ser questões um pouco chatas de vocês responderem, não é uma lei conhecida no mundo do concurso público, como Constituição, Direito Penal, Direito Administrativo. Quando você estuda para um concurso que já tem essas leis e vai prestar outro concurso que tem também, fica mais fácil já fazer a leitura, o estudo, porque você já viu um pouco daquele conteúdo, você entende um pouquinho daquele conteúdo. Quando é algo com um contexto totalmente novo e diferente, pode ser que assuste um pouquinho, tá? Por isso que esse material aqui nosso vai te ajudar sem dúvida alguma. Vamos lá. A autarquia federal que detenha poder de polícia sobre o setor regulado. B. A sociedade de economia mista pertencente a um município que comercializa bens de consumo. C. A fundação pública estadual que administra hospitais universitários. D. O consórcio público constituído exclusivamente por entes privados. E E. O serviço social autônomo criado por lei federal. Vou dar um tempinho para vocês responderem, tá? Sempre que aparecer uma questão nova, aperta pause, responda para vocês mesmos e aí você volte aqui no vídeo, libere o vídeo para você conferir o gabarito conosco, tá bom? Assim a gente vai trazendo uma estrutura legal para vocês na gravação. Vamos lá. Vou trazer a leitura para vocês da primeira questão. O gabarito não vai aparecer na tela agora para vocês, tá, pessoal? Mas depois eu mostro a estrutura do nosso material completo. Questão 1, a resposta vai estar lá no artigo 1º caput. No artigo 1º caput, lembrando todas as questões do nosso material tem a referência do artigo, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviço. Acabei de ler para vocês aqui o gabarito do nosso material, onde traz o trecho comentado de acordo com o texto da lei, trazendo a resposta. A gente vai analisar aqui na questão qual a alternativa correta, qual a alternativa se encaixa com o que eu acabei de ler para vocês, com o texto da lei, né, que está no gabarito. A alternativa B, tá, pessoal? A sociedade de economia mista pertencente a um município que comercializa bens de consumo. Aqui está de uma forma um pouco mais resumida, mas eu vou ler para vocês de novo o gabarito, tá? Então, ó, abrange toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista que explora atividade de economia de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviço, tá bom? Então, sociedade de economia mista pertencente a um município que comercializa bens de consumo, tudo bem? Não é só uma sociedade de economia mista, tá? Você percebeu que lá no texto da lei, vou trazer uma explicação bem breve para vocês, para ficar legal essa questão. Vocês perceberam que aqui no texto do gabarito, ó, abrange toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Então, não é que é só sociedade de economia mista, mas no contexto dos estatutos, qual entidade está expressamente embarcada pelas disposições da lei. Então, qual que tá? A autarquia federal que detém do poder de polícia? Não fala isso no texto da lei. Então, por isso que a alternativa A está fora. Tudo bem? Uma fundação pública estadual que administra hospitais universitários também não traz isso no texto da lei. Um consórcio público constituído exclusivamente por entes privados. Então, quando ele traz exclusivamente, ele tira qualquer outra possibilidade. Também não é a alternativa D. E os serviços sociais autônomos, criado por lei federal específica, também não traz isso no texto da lei. Então, a alternativa B é a alternativa que mais se encaixa com o texto da lei. Lembrando que o que eu acabei de ler para vocês, a banca pode cobrar de uma outra forma, tá? Se aqui na alternativa B falasse exclusivamente uma sociedade de economia mista, ele ia tirar o restante do que o texto da lei, do gabarito ali para vocês. Então, por isso que a alternativa B é a que se encaixa com a questão 1, com a alternativa correta com o texto da lei. Tudo bem? Para não ficar dúvida para vocês, tá? A lei das estatais estabelece uma exceção na aplicação de grande parte de seu título primeiro de determinadas empresas, tá? Qual situação descreve corretamente essa exceção? A empresa pública depende com receita bruta anual superior a 90 milhões. B. Sociedade de economia mista de capital aberto, listada em bolsa estrangeira. C. Empresa pública que atue em regime de monopólio federal sobre engenharia nuclear.
de empresa pública cuja receita operacional bruta soma até suas subsidiárias não ultrapassou ali 90 milhões no exercício social anterior. E a alternativa I, sociedade de economia mista que explore serviços públicos de transporte urbano independentemente do faturamento. Independentemente do faturamento. Importante. Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês responderem a questão 2. Por favor, pessoal, já deixa para você não esquecer, né? Deixa o like aí no canal. Ajuda também aqui o canal Mendes Concurso a crescer. Estamos crescendo, estou contente com de poder ajudar vocês, concurseiros, tá? Então vamos lá. Questão 2. A resposta, tá? A informação dessa questão vai estar no artigo 1º, parágrafo 1º, tá? Lembrando que todo o nosso material tem a referência do artigo, parágrafo, inciso de cada questão. Isso facilita muito o seu estudo, eu vou explicar no finalzinho, tá? Não se aplica a empresas, pessoal, não se aplica a empresas públicas e a sociedade de economia mista com receita operacional bruta inferior a, acredito eu aqui, a 90 milhões. Então vamos lá, pessoal. Eu vou explicar direitinho essa parte. Como eu falei para vocês, é uma lei um pouco diferente, então as questões são um pouco mais complexas de você responder. Não é tão fácil assim, por isso que a estrutura do nosso material, as questões do nosso material, vai vir de uma forma a facilitar. Você vai fazer um estudo ativo, vai fazer um estudo por questões, você vai conseguir observar aonde está tendo mais dificuldade, tá? A questão 2 fala, a lei das estatais estabelece uma exceção. Uma exceção ao quê? A aplicação de grande parte de seu título 1. Título 1º. Isso está logo lá no início da legislação, na lei de vocês. Vocês vão abrir e vão conseguir observar lá. Mencionei para vocês aqui onde está essa informação, tá? Por isso que eu trago a referência do artigo em todo o nosso material e faço questão de mencionar aqui para vocês nos vídeos. Por quê? Se ficou com dúvida, pega a referência que eu mencionei para vocês aqui no vídeo, que o nosso material já traz isso para ajudar vocês. Abre a legislação, faça a leitura, tá bom? Para não ficar aquele monte de gente comentando, tá errado, não entendi. Então, já lê lá, faz um estudo direitinho, aí você vai conseguir entender. No artigo 1º, parágrafo 1º, vou fazer uma explicação bem legal para vocês nesse vídeo. Ele traz lá no texto da lei, vou ler aqui, tá? O título 1º, título 1, disposições aplicáveis a empresas públicas e a sociedades de economia mista. Esse é o título 1 da lei, tá? E ele fala assim, o parágrafo 1º do artigo 1º. O título 1 dessa lei, exceto o disposto no artigo 2, 3, 4, 5, ele traz umas exceções, tá? Das aplicações. Aí ele fala, não se aplica a empresas, ou seja, o título 1, disposições aplicáveis a empresas públicas e a sociedade de economia mista, ele está dizendo que não se aplica a empresas públicas e a sociedade de economia mista que tiver em conjunto com suas respectivas subsidiárias no exercício social anterior a receita operacional bruta inferior a 90 milhões de reais, tá bom? Observa que eu li para vocês agora o texto da lei, de fato, tá? Eu estou com o texto da lei aqui aberto agora para explicar isso para vocês. A alternativa correta, a alternativa D, tá? Ele traz expressamente ali de acordo com o texto da lei. Empresas públicas cuja receita operacional bruta, somada de suas subsidiárias, não ultrapassou 90 milhões no exercício social anterior. Então não pode ultrapassar. Não pode ultrapassar, tá bom? Então a lei estatal estabelece uma exceção à aplicação. Realmente a lei, nesse parágrafo, ele traz só uma exceção, que é exatamente o que está na alternativa D, tá? A alternativa correta, a alternativa D. Tudo bem? Eu tive que parar o vídeo aqui, para vocês não vai mudar nada, né? Vai ficar tudo editado bonitinho, mas para não ficar dúvida, eu consigo perceber quando um tipo de questão vai deixar alguns candidatos com dúvidas. Então, material, a questão é bem clara, exatamente de acordo com o texto da lei, traz para vocês o gabarito comentado de acordo com o texto da lei e também a alternativa bate exatamente de acordo com o texto da lei, tá? É uma legislação um pouco complexa, um pouco difícil e como eu mencionei para vocês, se eu precisar, eu vou trazer aqui uma explicação um pouco mais aprofundada para vocês, tá? Não é o foco do nosso canal, eu gosto de trazer as questões direto ao ponto para vocês estudarem, responder e conhecer nosso material. Mas, para não ficar dúvida, eu trago também explicações para vocês. Vamos aí dar continuidade da questão 3 em diante. Quando uma empresa pública dependente explora atividades econômicas sujeita a monopólio da União, quais capítulos das leis das estatais incidem obrigatoriamente sobre ela? Que já é bem parecida com a questão anterior, mas vai trazer de uma forma um pouco diferente. Isso é importante porque o início da lei, boa parte da lei, trata
dos capítulos, do que se aplica, quem não se aplica, exceções, e você precisa estar por dentro disso. A banca pode trazer algo nesse sentido, e a FGV, ela costuma ser um pouco, né, como que eu posso trazer aqui para vocês, um pouco traiçoeira nas questões referentes para candidatos, né? Então vamos lá. Alternativa A. Apenas as regras gerais de licitações previstas no título 3. Somente o capítulo 3 do título 2, relativo à responsabilidade fiscal. Nenhum capítulo em razão das atividades monopolizadas. Todo o título 1, executadas as normas de transparências. E o capítulo 1 e 2 do título 2, referente à forma societária e à governância. É uma questão um pouco mais elaborada, um pouco mais difícil, por isso que eu falo, vai depender de uma leitura de vocês, um estudo por questões, isso vai fazer com que vocês tenham mais familiaridade com essa legislação, tá? É uma legislação um pouco complexa assim, por isso que eu falo para vocês, esse material nosso aqui, ele é direcionado para que você faça um estudo ativo, um estudo por questões, você vai conseguir avançar bem, tá? Não dá para se brincar com a FGV, não dá para fazer um estudo com poucas questões com a FGV, ou fazer um estudo só passivo, só videoaula, não dá. FGV não é brincadeira, tá, pessoal? Vamos lá, vou trazer a resposta para vocês da questão 3. Vou fazer a leitura do gabarito do nosso material. O artigo 1º, parágrafo 2, o disposto no capítulo 1 e 2 do título 2, aplica-se inclusive a empresas públicas dependentes, tá? Então, a alternativa correta para nós da questão, a alternativa aí, os capítulos 1 e 2 do título 2, referente à forma societária e à governança, tá, pessoal? Então, para empresas públicas dependentes, tudo bem? Incide ali, ó, obrigatoriamente sobre elas. Empresa pública dependente. A alternativa correta, a alternativa I. Questão 4. Caso o Poder Executivo, competente não edite, dentro do prazo legal, regras específicas de governança para suas empresas estatais de pequeno porte, qual consequência jurídica ocorre? Boa, aí já é uma questão mais estilo concurso, uma questão que já vai cobrar ali prazo, consequências. Então vamos lá, uma questão muito boa, pessoal. Alternativa A, suspende-se a aplicação integral da lei das estatais até a edição do ato. A empresa torna-se automaticamente dispensada de obrigações de governança. As normas da lei de responsabilidade fiscal passam a reger exclusivamente a empresa. Aplica-se de forma direta as regras de governança previstas no título 1 da Lei das Estatais. O Ministério da Fazenda deve intervir na administração da empresa até a publicação do ato. Questão muito boa. Aperta a pausa aí, responda para você mesmo e aí você volte aqui para conferir o gabarito conosco. Questão 4. Lembrando que a gente vai ter interesse no material, vou deixar o link fixado nos comentários. Você vai ser direcionado para o WhatsApp. Lá você pode tirar dúvidas diretamente comigo, vai adquirir o material diretamente comigo, de toda a legislação que está no conteúdo do programa de vocês, aquele bloco da legislação, tá? Você vai receber também questões do CTB, da própria banca FGV, importante isso. História, geografia, dados do município, todo o conteúdo programático de acordo com o edital de vocês lá, tá bom? Vamos lá. Questão 4. O artigo 1º, parágrafo 3 e o parágrafo 4, tá? Ele vai trazer assim, ó, a não edição submete às respectivas empresas a regra do governo prevista no título 1º. Tudo bem, pessoal? A alternativa correta, então, a alternativa D. Aplica-se de forma direta às regras de governança previstas no título 1º da Lei das Estatais. Questão 5. Uma sociedade de economia mista participa como operadora de um consórcio empresarial no termo da Lei 6.404 de 1976. Qual regime jurídico deve orientar essa atividade? O mesmo regime previsto na Lei das Estatais, por força da sua sujeição expressa, as normas gerais dos contratos de concessão e permissão de serviços públicos, as disposições do Código Civil aplicáveis à sociedade simples, somente os acordos privados firmados entre os consórcios e exclusivamente as regras fixadas pelo órgão regulador setorial competente. Então, uma sociedade de economia mista participa ali como operadora de um consórcio empresarial, no termo dessa lei que está aqui, 6.404, qual regime jurídico deve orientar essa atividade? Opa, já ia descer para a questão próxima, né? Vamos lá, vou trazer a resposta para vocês. Questão 5.
O artigo 1º, parágrafo 5, observa que nosso material é feito na ordem cronológica, tá? Então, desde a primeira questão, desde o primeiro artigo até o último artigo da legislação, a gente transforma tudo em questão para vocês fazerem um estudo organizado. Você vai conseguir fazer a leitura da lei e vir para o nosso material responder aquilo que você estudou naquele dia, aquilo que você leu naquele dia, tá bom? Antes de eu trazer a resposta da questão 5, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que é a estrutura do nosso material. Vou descer aqui umas questões lá para baixo, tá? Então, vamos pegar aqui esse bloco de questão aqui. Boa. Então, sempre nosso material vai vir em bloco de 10 a 15 questões, pode variar. Então, você vai tratar ali de... Por exemplo, as primeiras questões está tratando ali entre o artigo 1º até o artigo 10, por exemplo. Então, vai vir ali de 10 a 15 questões referentes a esse assunto. Você vai fazer essas questões, essa bateria de questões. Logo, na 10ª questão, embaixo dela, vai ter o gabarito referente a essas 10 questões. E o gabarito vem dessa forma, tá? Então, questão, alternativa correta, referência do disposto do trecho da lei, artigo, inciso, parágrafo, se for preciso, e o texto da lei, trazendo a resposta para vocês da questão. Tudo bem? Atualizado de acordo com a lei vigente. Acabou o gabarito da questão. Vai continuar da questão vigente, da questão próxima, tá? Da questão seguinte. E vai continuar tratando dos artigos seguinte, tá? Então você consegue fazer um estudo organizado. Nesse bloco, vamos supor que você acertou 70% aqui. Nesse bloco da questão 91 até a questão 100. Vamos supor que você acertou aqui 20% só, 30%, 3 questões. Então você vai conseguir observar qual artigo você errou, qual o inciso, qual o parágrafo, qual trecho você não está entendendo bem. Você vai conseguir observar, pô, eu errei 70% desse bloco, então eu não posso avançar, enquanto eu não revisar o que eu errei aqui. E eu acertei 90%, 80%, eu quase gabaritei esse bloco. Então eu estou bem nessa parte da legislação, eu vou avançar para o próximo bloco de questões. Todo o nosso material vai trazer essa estrutura para que você faça um estudo organizado e direcionado com qualidade, tá bom? Vamos lá para a resposta da questão 5. Então vamos lá, o artigo 1º, parágrafo 5, submetem-se ao regime previsto nessa lei a empresa pública e sociedade de economia mista que participem de consórcio, tá bom? Então, ó, é o mesmo regime previsto nas leis estatais, por força da sua sujeição expressa. Então, a alternativa correta da questão, a alternativa A. Tudo bem? Questão 6. Para que o Estado crie uma nova empresa pública dedicada à produção de equipamentos de defesa, qual requisito legal deve ser observado previamente? Ó, legal, hein? Para que o Estado crie uma nova empresa pública dedicada à produção de equipamentos de defesa, qual é o requisito legal que deve ser observado previamente? A aprovação de decreto presidencial que descreva o objeto social pretendido. B. Autorização legislativa que demonstra interesse coletivo e relevante ou imperativo de segurança nacional. C. Registro do ato constitutivo na Comissão de Valores Mobiliários antes da operação. D. Manifestação favorável do Tribunal de Contas da União em processo específico. E E. Certificação de capacidade econômico-financeira, certificação de capacidade econômico-financeira emitida pelo Banco Central. Questão 6. O artigo 2, parágrafo 1º, dependerá de prévia autorização legal que indique de forma clara, relevante, interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. A alternativa correta, a alternativa B, tá? Autorização legislativa que demonstra interesse coletivo, relevante ou imperativo de segurança nacional. A alternativa da questão C, da questão 6, a alternativa B. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, vou encerrar aqui na questão 6. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal. Espero ver vocês na sequência dos próximos vídeos, tanto dessa legislação quanto das demais que o nosso material abrange. Se você tiver interesse em sair na frente da concorrência com o material completo, das legislações, daquele pacote de legislações que está no conteúdo do programa de vocês, e da parte de história, geografia e atualidade do município, link fixado nos comentários. Você vai ser direcionado por WhatsApp e lá você vai poder conversar diretamente comigo, adquirir diretamente comigo o material. Até o próximo vídeo e bons estudos!